Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, agora 7h06, começa agora na Santos FM 92,5, o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e também do país. Hoje, dia 10 de janeiro de 2017, terça-feira, e a apresentação é dele, Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, meu caro Thiago Ferraz, bom dia aos nossos ouvintes. Está no ar mais uma edição do programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. Bom dia, CDL, que vai ao ar de segunda a sexta-feira ao vivo, das 7 às 8 da manhã. Ao meu lado, o comentarista, médico Jorge Rogas de Oliveira. Tudo bem, doutor Jorge? Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui. Satisfação é toda nossa. E o Thiago Ferraz também aqui conosco, Gera Novaes na produção, Rick Santos na coordenação de pauta e produção. E vamos aos destaques da edição de hoje, por favor, Thiago. Prefeitura irá reformular Alegra Centro esse ano. Novo presidente da Câmara de Santos pretende aproximar o legislativo da população. Governadora de Roraima diz que sem força nacional não há condições de garantir integridade física dos presos. Efeito Trump multiplica pedidos de vistos no fim do governo Obama. Ô, Thiago, é importante também saber que o nosso ouvinte pode participar das discussões do Bom Dia CDL. Como é que eles podem fazer? Exatamente, Zé, pelo nosso WhatsApp 991406444, 991406444, ou você liga e participa pelo telefone 3345-9507. 3345-9507, pode enviar sua pergunta ou seu questionamento. E lembrando, Zé, que o programa Bom Dia CDL também tem a reprise às 6 da tarde na web rádio da CDL Santos Praia, através do site. Você ouve www.cdlsantospraia.com.br. 7h08, vamos falar da reformulação do Alegra Centro. A Seturb de Santos apresentará ainda neste início de ano a revisão final dos programas Alegra Centro e Alegra Centro Habitação. Dessa vez o objetivo é atacar pontos que travaram a continuação do início realizado. Entre eles estão a alteração das permissões de uso da área do programa Alegra Centro, do modo a promover a sua reconfiguração para uso residencial, restringindo atividades impactantes e estimulando os usos de apoio residencial, além de regulamentação da área de adensamento sustentável prevista no plano diretor, com aplicação de instrumentos de estímulo à construção de habitações de mercado popular e também de interesse social. Outros pontos de revisão são a ampliação da Zona Especial de Interesse Social 3, onde é incentivada a provisão habitacional e a reabilitação de cortiços da área central, bem como a extensão da aplicação da transferência do direito de construir para os imóveis habitacionais precários reabilitados. Além desses pontos, a Seturb afirma que existem estudos em curso para estabelecimento de parceria público-privada, PPP, para a provisão habitacional no centro, sem mencionar prazos. Em relação ao programa Alegra Centro, a revisão prevê a simplificação dos procedimentos que devem ser realizados para a obtenção das isenções fiscais para a recuperação dos imóveis protegidos. Outros pontos ainda estão em discussão. Uma ideia interessante que até gerou muitas locações para produções, Jorge Tadeu, de TV, de cinema, não é? Deu uma boa reabilitada no centro de Santos, mas já se vai algum tempo em que essa situação, de certa maneira, se reverteu, não é? E nós temos aí no centro realmente várias carências para que você possa reabilitar aquela área e fazer um bom uso dela, tanto no habitacional quanto no comercial. Mas, na verdade, é um processo que já vem evoluindo há décadas, né? Essa gestão do prefeito Paulo Alexandre realmente faz um trabalho para tentar, de alguma maneira, revitalizar. Eu acho que alguns entraves, a forma como os processos de liberação e de autorizações de funcionamento e as regras no Brasil complicam bastante. A gente sabe que o processo a gente tem vários pontos que acabam conflitando com qualquer projeto de revitalização. A gente tem questão de tombamento, a gente tem questão de liberação ambiental e uma série de restrições que dificultam a agilidade de um processo desses. E eu acho que na questão do centro, o centro de Santos é um local
que eu acho que por conta dessa deterioração, ele tende a ser abandonado. Existe uma tendência a ele ser abandonado. Para a gente romper essa tendência, nós temos que ultrapassar essa tendência. E para ultrapassar essa tendência, a gente depende de agilidade. Então, a sensação que eu tenho é que a forma de execução dos processos de liberação tornam o processo de recuperação mais lento do que a tendência de abandono. E aí a gente tem essa sensação de perda, de que o centro está se deteriorando novamente. Então acho que, de alguma maneira, as autoridades políticas e principalmente o Poder Legislativo, que eu acho que é um ponto que nós vamos discutir agora no próximo assunto, uma maior visão real, palpável e objetiva do Poder Legislativo pode tornar esses processos mais ágeis, mais acelerados, e aí vem o Alegra Centro vencer essa tendência de se abandonar o centro, de se tornar o centro um local deteriorado, porque eu acho que o potencial dali é maravilhoso, ao começar pela arquitetura local, pelo clima, pela a largura das ruas. Todas as cidades que têm um centro de Santos belo, um centro belo como o nosso da cidade de Santos, tem vida nesses locais, e a gente está sendo, na minha opinião, vencido pela burocracia. Quando você tem um imóvel que realmente ele está tombado de alguma maneira, para você fazer qualquer intervenção é muito, extremamente complicado. Esse entrave, vamos dizer assim, burocrático, e esses critérios de tombamento tem que ser revistos também para você poder revitalizar a área. Eu vou dar um dado aqui. Eu estava outro dia numa reunião na prefeitura com o presidente Nicolau Albeide, e você sabe que você, às vezes, naquela correria do dia a dia, você não olha o seu entorno como deveria. A situação ali do comércio, ali pela General Câmara, próxima área da prefeitura, é simplesmente lamentável. Todas as lojas fechadas. Não vou entrar no mérito que muitos comerciantes também não fazem lição de casa, não renovam os seus estabelecimentos, mas hoje você vê um público bem menor no centro. E entendo que esse Alegra Centro, ele também contempla algo que eu já falei aqui, que eu penso que é viável, né? Talvez essa área, por estar tão deteriorada, ela tem condições sim de você realmente agir nesse sentido como a CEDURB está propondo, você estimular moradias mais populares, mesmo levando-se em conta o metro quadrado tão caro aqui em Santos, para que você traga pessoas para morar lá que possam revitalizar o comércio e o centro histórico também, tornando uma área mais segura, mais movimentada, mais interessante para o turismo, já que é uma região que é bem servida por transporte público e tudo mais, né? E vai ter, inclusive, o acréscimo do VLT. Mas eu vejo com bons olhos, se não é apenas uma agenda positiva, se é algo efetivo a ser implementado de forma, com um calendário definido e claro em relação ao Alegra Centro, tanto no aspecto habitacional como cultural e comercial, eu creio que já até passou da hora, mas antes tarde do que nunca, João. Pois ali eu vejo várias falhas, na minha opinião, e não vejo com essa correção agora não, viu, Zé? Essa questão de estimular cortiço, por melhor que seja a intenção de melhorar a quantidade de pessoas lá dentro, esse Alegra Centro Habitacional, eu vejo como uma falha muito grande. Primeiro que eles estão equivocados em relação a valores, por exemplo. Eu vi a matéria e é de 7 a 10 salários mínimos. 10 salários mínimos é 9 mil e poucos reais. Peraí. É uma renda muito alta, porque vocês querem achar que é popular. Então já não é bem assim a coisa, né? Ninguém com 10 salários mínimos vai morar em cortiço. É uma coisa estranha. Mas eu vejo uma questão até constitucional. Nossa Constituição diz que a propriedade tem uma função social. E a prefeitura não está pensando nessa questão da função social. Hoje o centro está totalmente degradado. Esse Alegra Centro tem 13 anos e não deu certo. Alguns lugares pontuais, sim, deu certo. Alguns imóveis, alguns pontos foram interessantes, mas mesmo o melhor lugar do Alegra Centro, que é a Rua 15 de Novembro, teoricamente é isso, onde foram gravados os filmes, essa questão toda, está geralmente abandonada, a maior parte dela está abandonada. Então eu não vejo dessa forma, a dificuldade é muito grande. Eu vou falar para um empresário que tem um dos imóveis nessa região do Alegra Centro, que é, sem dúvida nenhuma, uma referência em Santos. Não dá para pensar em Santos. Não vou falar o imóvel, não vão saber quem é a pessoa, mas eu posso contar do que acontece. O imóvel dele é tombado, sem dúvida talvez o imóvel em Santos mais importante em termos
de estrutura, de conceito, da cidade. Ele não consegue fazer nada com a Alegra Centro, ele sabe da burocracia. E o pior, existe, eu vou falar uma coisa até leviana, porque eu não posso provar, mas todo mundo que já mexeu com a Alegra Centro sabe disso. Há uma máfia lá dentro. Alguns pagando mais para alguns profissionais conseguem fazer alguma coisa de alguma forma. E outro problema muito sério, nós não podemos confundir o velho com o antigo, o histórico com o que não tem valor nenhum. E outro problema muito sério também é tentar fazer a conformidade das normas. Nós temos que pensar na norma, na questão conceitual do comércio, do imóvel policial comercial, e nós temos que pensar nas novas normas que foram criadas após a construção daquele imóvel. Então você pega, por exemplo, você tem a acessibilidade. Alguns imóveis têm portas estreitas, tem degraus na sua entrada. Então realmente assim, é uma coisa que acaba atrapalhando bastante a acessibilidade, e você não pode mudar certos conceitos. A largura da porta é um deles, então você inibe para uma série de comércios. E outra questão, assim, bombeiro complica, uma série de coisas complicam, e o valor da obra fica impensável se você for fazer algumas coisas que seriam necessárias. Então, posso falar uma parte? Claro. O efeito Botkiss lá em Santa Maria complicou bastante. Complicou, sem dúvida nenhuma. Muitos comerciantes fecharam os seus comércios porque as regras, as normas de segurança seriam inexequíveis. Não coincide uma coisa com a outra. Pela limitação dos imóveis serem imóveis antigos. Sim. Não que não sejam bem-vindas as regras, mas o Jorge falou bem, foi a primeira frase do Jorge praticamente, né? Adequação de normas para isso ir adiante. Né? É exatamente isso. E outra questão, Zé, só pra gente completar esse ponto, a Vila Nova, que era para ser realmente o lugar mais turístico da região, porque ali você tem o mercado municipal, porque você tem um sistema muito interessante, um sistema de barcos que ainda adentram pelo canal via porto. Ali poderia ser vamos imaginar, saindo da ponta da praia, barcos turísticos para ir uma região que fosse ali de barcos realmente confortáveis, com toda a segurança, não que tem hoje, mas barcos que você pudesse ir para restaurantes. Aquela região poderia ser uma região boêmia da cidade, e não colocar moradia. Eu acho que moradia, a não ser em alguns pontos específicos, mas não pensar em cortiço novamente, porque é o grande atraso que houve no centro, chama-se cortiço. Se pegar historicamente, o problema que nós tivemos para a inibição do comércio no centro, a inibição de empresas para o centro, chama-se cortiço. Então, querem voltar com o cortiço de novo? No caso dos conjuntos habitacionais, para que eu acredito que também você possa partir, não sei se dá para fazer isso, mas eu entendo ali como uma nova legislação para que você possa incentivar o consultor civil a investir, porque eles não têm muito interesse em contratar com o poder público hoje em dia. Primeiro, que não sabe se vai receber, e a margem de lucro aqui em Santos é muito pequena. Então, tem dificuldade muito grande para você, de repente, comprar terrenos que você possa construir num preço que seja acessível, né? Mas não vai ser lá. Não digo aquele coração do centro, mas ali por Paquetá, ali em diante, tirando aquele aglomerado comercial que vai mais perto ali da rua Senador Feijó até a saída da cidade, creio que ali haja espaço sim para que a gente possa tentar resolver o problema da moradia, porque é o único. Melhorar a moradia tudo bem, mas a questão de continuar como cortiço fere a dignidade da pessoa. Não, cortiço jamais. E é o que eles estão pensando em cortiço. Viabilizar cortiço. É bem claro o que eles colocam, né? Aí também não cortiço não dá. Quem já entrou no cortiço alguma vez na vida sabe. Eu já entrei. Eu também já entrei. Uma vez me ofereceram um imóvel, eu fui ver, eu não sabia que era um cortiço. Terrível. Quando eu entrei, e não era nem nessa região, era um pouco antes até, era aquela região final da Conselheiro Nébias ali, quase lá no mercado municipal realmente, mas é uma região próxima. É uma coisa degradante, um monte de família, criança. Não, e também insalubre, né, Jorge? A incidência de tuberculose, doenças no cortiço pela umidade, pelo aglomerado de pessoas. As casas já são muito antigas, né? Sim, eu acho que se for para qualquer tipo de incentivo habitacional, que seja um incentivo com dignidade, com conceitos que não são os vigentes atualmente. Eu presto um tipo de serviço na minha profissão que entra nessas habitações, e as condições são absolutamente desfavoráveis à saúde da população.
E eu não consigo ver, Jorge, isso melhorando num cortiço. Porque a própria construção, o pessoal utiliza aquela parte de baixo que eram porões normalmente. Todas as partes, mas ali não tem como habitar ninguém. Por melhor que você renove e tudo mais, não vai nunca ficar algo adequado. Então, assim, as construções são antigas, são desfavoráveis, a quantidade de banheiros é desfavorável. Eu não consigo ver um cortiço, por melhor que seja a boa intenção de pessoas irem morar lá. Fica uma contradição, né? Não dá. Se você pode, de repente, numa casa dessa, estabelecer um comércio, não pode ter comércio porque não tem regra de segurança. Mas a pessoa pode morar nessas questões. Tem uma participação do ouvinte aqui, Tiago, pra gente encerrar o assunto, aí os comentários que eu tenho vontade para concluir. Tem sim, Zé. A Maria Tereza, da Ponta da Praia, ela diz assim: olha, no centro confundem o que é velho com histórico. Além disso, não pode adequar o imóvel como trocar uma porta, como foi falado agora, né? Para a segurança. Se não romperem essas barreiras, não anda. Não, sem dúvida. Tá perfeito, Maria Tereza, né? Isso. É o que eu penso também, Maria Tereza. Assinou o debate. Sem dúvida, porque confunde-se o velho com o antigo. O antigo tem um valor histórico, é importante preservar. Eu sou o cara mais favorável a preservar a história, adoro história. Agora, tem imóveis que nunca tiveram valor histórico e nunca vão ter. Porque foram criados numa época e continuam sendo degradados, feios desde aquela época, nunca tiveram motivo nenhum para ser histórico. Esses imóveis têm que ser retirados daquela região e trocados por imóveis. Você pode até manter uma volumetria, ou seja, aquele volume que você tem inicial, não alterar a altura, não alterar a fachada, por exemplo, manter o recuo da forma antiga, mas tem que adequar as novas normas, ou senão ninguém nunca vai para lá. 7h23, vamos para o primeiro intervalo do nosso programa. Bom dia, CDL. Deixa eu falar do apoio cultural da APO, Planos Odontológicos Empresariais, uma empresa também referencial no atendimento odontológico para grandes empresas da região, como Grupo Mendes, Complexo Santa Cecília, Jornal A Tribuna, Rodrimar, Transbrasa, entre outras empresas importantes da nossa região. Eles têm também parceria com 2 planos de saúde, Santa Casa de Saúde e Unimed, e está à sua disposição, com certeza, aí o plano da APO para a saúde e para o benefício dos seus funcionários. Além das grandes empresas, você pode contratar o plano desde que você tenha 3 vidas na sua pessoa jurídica. É uma empresa certificada pelo ISO 9001 em todos os departamentos, é referência na região da Baixada Santista, na região de Sorocaba, com atendimento nacional. Essa é a APO Planos Odontológicos Empresariais. Ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. 7h24, voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h25, Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia de volta. E você que está circulando aí pelas ruas da Baixada Santista, pelas estradas, está precisando da travessia de Balsas, vamos saber como é que está a situação nesse momento. Balsas e estradas. Olha, Zé, sistema de estradas, operação 5x5 no sistema Anchieta Imigrantes. Lembrando que as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes estão com tráfego normal nesta manhã de terça-feira. O tempo está bom e a visibilidade é boa. Agora as balsas, travessia Santos Guarujá, 6 balsas de operação, o tempo de espera é de 20 minutos, ambos os sentidos. Na travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. E a travessia São Sebastião e Ilhabela operam com 3 balsas, tá? E o tempo de espera é de meia hora nos 2 sentidos também. Muito obrigado, Tiago. Hoje na bancada, os comentaristas, Dr. Jorge Rogas de Oliveira e também o João Vilela, que é advogado empresário, o médico Dr. Jorge Rogas de Oliveira, conosco aqui na bancada do Bom Dia CDL, que vai ao vivo até às 8 da manhã. E o novo presidente da Câmara pretende aproximar legislativo da população. É o radialista, nosso colega de tantas jornadas aí na Henrique Santos no rádio, o Adilson Júnior. Entre as prioridades de Adilson Júnior do PTB na presidência da casa durante o biênio 2017-2018 estão desburocratizar a Câmara, como por exemplo a Tribuna Livre, que hoje funciona uma vez por semana apenas no CNPJ. Outro objetivo é colocar em prática a TV e a rádio, que já possuem outorga para concessão. Além disso, utilizar e disponibilizar ferramentas de aproximação como a rede social Facebook. E o debate político, porque na minha avaliação, o xadrez, não é, do secretariado teve influência daquele episódio em que 11 vereadores se juntaram, 14 vereadores se juntaram
para apoiar a candidatura do Adilson Júnior, do PTB, inclusive, para minha surpresa naquele momento, no momento de final de ano, até de uma forma extemporânea, chamaram a imprensa para anunciar aquele grupo, né, que tinha como grandes lideranças, um deles o vereador Sadal Nakai, hoje na Secretaria de Esportes, e o vereador Cacá Teixeira, hoje na Secretaria de Gestão. Então, já se previa um outro grau de relacionamento, talvez na Câmara de Santos, são notícias que a gente tem dos bastidores, a gente tem que trazer à tona aqui, e que eles ocuparam, também são pessoas de bem, foram ocupar secretarias aí, né? Entendo que pessoas qualificadas para isso, mas que o prefeito Paulo Alexandre, ele deu um jeito de trazer aliados mais próximos para a Câmara dos Vereadores, e é nesse cenário que vai comandar realmente as votações, vai ter autonomia sobre a pauta, o vereador Adilson Júnior, que está falando em se comunicar com a população. Eu daria uma dica: primeira lição de casa, explicar para a população o que exatamente faz o vereador. Seria uma boa sugestão. Não sei se o Jorge quer colocar primeiro. Sem dúvida, a parte da comunicação, não tenho dúvida que o Adilson vai sair muito bem, porque ele é um comunicador. Então, as primeiras medidas são todas de comunicação. Acredito que ele vai fazer muito bem esse ponto. Agora, a principal função que você colocou agora, Zé, e é fundamental, é o que faz um vereador. São várias atribuições. A primeira lógica é fazer leis municipais. Mas tem uma coisa muito mais importante, que é a fiscalização. E é esse ponto que essa mistura entre o legislativo e o executivo vai por água abaixo. Não é ilegal, mas é imoral. Quando você a população elege alguém para ser seu vereador, ele não pode simplesmente abdicar do cargo temporariamente ou o que seja, para ir trabalhar para o executivo, que é onde ele deveria fiscalizar. Só nisso aí já há alguma coisa estranha no meio do caminho. A população elegeu alguns vereadores para ser do legislativo, para fiscalizar o executivo. E esses vereadores vão trabalhar para o executivo. Horas, pode não ser ilegal, mas no mínimo é estranho, para não dizer outra coisa. Outra questão muito importante é essa função que é delegada sempre para o legislativo. Ele acaba deixando de lado fiscalizar o executivo, que é a principal função dele. Ele não pode fiscalizar o executivo se ele pertence ao executivo, ou se tem raízes tão fortes no executivo que não permite ele a fazer. Então, Rezende, isso é da democracia? Em parte até mas não é uma coisa tão certa nesse ponto. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o vereador, ele tem que participar, é a primeira pessoa que a população pode chegar e procurar. É a pessoa mais próxima do poder à população. Essa pessoa que é o vereador. E então ele tem que estar indo nos lugares que a população frequenta, pegar ônibus realmente para poder saber como está o sistema de ônibus, ir até os hospitais. O vereador Kenny pega. Exatamente. CT. Por que ele foi tão bem votado? Então, o João Dória Júnior está na mesma linha do. Mas essa linha que as pessoas querem ver, elas querem ver o vereador na rua, querem ver o vereador não só na época de eleição nas feiras, não só na época de eleição nos ônibus, não só na época de eleição nos produtos, nos lugares municipais, os hospitais, todos os lugares que são realmente da prefeitura, verificando a questão de enchentes, que nós não temos visto isso nos últimos 20, 30, 40 anos. Eu não vejo nenhum vereador se insurgir contra, ou poucos se insurgem, não posso generalizar, mas poucos se insurgem contra o que vai acontecer agora, que todos nós sabemos. E já está acontecendo há alguns dias. A Zona Noroeste embaixo de água. As pessoas perdendo seus móveis. E o Dr. Jorge está aqui, sabe da insalubridade. Nós não temos que construir só mais hospitais. Também é importante os hospitais estarem adequados, sem dúvida. Nós temos que ter a prevenção. Evitar que as pessoas cheguem no hospital. E como é que se evita chegar no hospital? É evitando enchente, principalmente, áreas degradadas, áreas insalubres, as pessoas tendo contato com mosquitos que são vetores de doenças. Essas são as questões. Mas eu vejo muito pouco dos vereadores se preocupar com isso. E o pior, fazerem leis que são enxuga-gelo, que não tem muita função para a sociedade, só para dizer que fez tantas leis durante aquele mandato. Eu desejo, como eu costumo às vezes exagerar no tom, né? Hoje eu vou ser um pouco mais moderado. Eu desejo sorte e eu acho que cabe o testemunho para os nossos ouvintes de que não vai mudar absolutamente nada. Pode
trocar qualquer um dos líderes lá. Concordo em gênero, número e grau com o João sobre a questão de que o povo, na verdade, tem o direito a um voto que não é respeitado pelo candidato, independente da competência. Os vereadores que vão assumir, que já assumiram pastas em secretarias, eu respeito muito e imagino que eles tenham competência, mas eles foram eleitos, eles se propuseram a cumprir uma legislatura na Câmara de Vereadores, pediram os votos para os seus eleitores e depois de eleitos simplesmente abandonaram e deram espaço a pessoas que não foram escolhidas pela população, que não foram escolhidas quantitativamente pela população. Isso não é correto, isso não é democracia, isso é enxergar a política pelos direitos e benefícios. E eu acho que aí está o ponto mais crítico. O Brasil precisa de políticos que sejam profissionais no exercício dos deveres e obrigações dos políticos. E o que nós temos aqui são políticos que são profissionais nos direitos e benefícios da política. Enquanto isso não virá, enquanto a vocação não for pelo que deve fazer e não pelo o retorno que se dá ao fazer isso, independente da qualidade, a gente não vai ter. E eu reitero o comentário que eu fiz na semana anterior de que me preocupa esse modelo caricaturado de novo político. Aí eu não estou entrando na discussão da competência, porque sem dúvida 10 dias não são suficientes para medir. Agora, a forma dessa política espalhafatosa, bota fantasia, vai no buffet infantil, conta piadinha, todo dia fica bombardeando o Facebook e as redes sociais com vídeo, com interação. Então, assim, essa primeira semana, esse modelo caricaturado de política ficou ridículo na rede social. Tem aí secretário de alguns municípios todo dia postando vídeo sobre o que está acontecendo, o que deixa de acontecer. Isso é um circo. O próprio prefeito eleito de São Paulo fica todo dia colocando as ações que são feitas. Isso não é prestação de contas, isso é espetáculo. Eu acho que prestação de conta é no macro. Não adianta ficar, não, eu botei a vassoura de gari, e daí qual foi o impacto disso na limpeza da cidade? Passou na Avenida dos Bandeirantes, saíram aquelas pessoas que estão morando na calçada no meio da rua, não saíram de lá. Então, esse modelo caricaturado, ele para mim, ele é mais um abuso da ingenuidade político-social da nossa população. Nós temos uma população que é carente de cultura, que é carente de informação, e por ser carente de informação, ela é ingênua, como uma criança. E isso eu não estou minimizando, não. Eu estou fazendo a responsabilidade do processo educacional brasileiro que se deteriora a cada ano. Você tem que dar cultura, tem que dar informação para que o discernimento dessa população não considere que é bonito um cara fica parecendo um exibicionista na rede social. Assim como hoje já não pega tanto essa questão de que comer pastel no fim da feira dá voto, como era há 20 anos. Então, ou existe um processo de amadurecimento da nossa população e do discernimento da nossa população através da informação, ou nós vamos ser vítima dessas novas correntes. Isso me preocupa. Tomara que seja a forma eficiente, como por exemplo nos Estados Unidos teve ator que foi presidente da República e trabalhou bem, mas isso vai acontecer aqui, né? Participação aqui, Zé, do nosso ouvinte, o Carlos Ernesto, do bairro do Imbaré, diz assim: vereadores têm duas faces, antes da eleição com sorrisos e cumprimentos, depois formalidades. E olha só, que essa ideia de aproximar a população decole. O que o Jorge colocou, e realmente concordo com ele, é um novo populismo, né? É uma forma nova de ser populista, sim. Não é uma forma adequada. Tive alguns países... É o pão e circo digital? É o pão e circo digital, sem dúvida nenhuma. E você vê isso acontecer até na Venezuela muito. Maduro usa muito esse artifício e o país está num sistema administrativo péssimo. Agora, o vereador, voltando à questão do vereador, ele tem que ter... Primeiro, ele tem que fiscalizar as contas do município.
Nós estamos vendo fiscalizar as coisas. Não estou falando de Santos só não, viu, Jorge e Zé? Estou falando da nossa região metropolitana realmente. Nós temos que pensar isso aqui numa coisa macro. Nós estamos pensando só em Santos, às vezes não, tem que pensar em todas as cidades. Nós tivemos um caso do antigo prefeito de São Vicente, não que entrou agora nesses dias, mas do antigo, que ele comprou não sei quantos R$1.000, quase R$1 milhão em livros para robótica. Ora, não tem professor de robótica, não tem livro de robótica, nenhum vereador se insurgiu, que eu tenha visto pelo menos, contra isso. Então isso acontece todos os dias, de compras mal feitas, de coisas mal feitas, de coisas erradas. Não é só criticar também o ente executivo, mas nós temos que pensar na fiscalização. E isso não é feito. Então há uma compra, entre aspas, do poder executivo ao poder legislativo. Isso em todas as esferas, em todas as cidades, acontece no poder federal, estadual, municipal, que o executivo vai lá e oferece cargos para determinados fulanos, às vezes pro próprio e às vezes para pessoas que ele indique. É moeda de troca política. É uma moeda de troca muito clara e todo mundo conhece isso. E dessa forma ele te dá os cargos, que não são dele, são da população, e acaba em troca recebendo essas benesses de não fiscalizar tanto, talvez, de aprovar o que te interessa e não aprovar o que não interessa, e algumas leis mudando na calada da noite, como acontece no governo federal. Nós cansamos de ver de várias formas. No estadual acontece a mesma coisa, o municipal também. Acaba algumas mudanças na calada da noite por interesses que a gente nem sabe quais são. Então, e os vereadores, eles mantêm suas bases eleitorais no sistema assistencialista. Sim. Né, fazendo pequenos favores. É o toma lá da cá. Exatamente. Só para complementar a informação, tem mais um vereador que não vai cumprir o mandato, que é o vereador Hugo Dupré, que assume a presidência da FUPS, Fundação Pro Esporte, que administra o esporte de alto rendimento aqui na cidade de Santos. Trocando em miúdos, as equipes competitivas que, por exemplo, vão a jogos abertos do interior e tudo mais. 7h39. Deixa eu conversar aqui com o João agora, fazer uma resenha aqui de apoio cultural. João, e a Design Gallery para 2017, o que você preparou pro pessoal? Olha, vai ter muita novidade, vê que muita novidade não é mais novidade aqui na Design Gallery. Então, assim, tem muita coisa bacana. Quer fazer uma novidade? Faz um dia só, aí você não põe novidade nenhuma na Pois é verdade, aí é novidade. Mas tem muita coisa interessante, a gente tá fechando com várias marcas agora, ZR, bem interessantes. Todo dia, 5, 6, 7, 8 novidades por dia. Isso é importante. A gente negocia muito para ter o melhor preço, o melhor produto. Então, assim, a gente quer oferecer tudo que seja melhor para o cliente. O cliente realmente tem dado esse retorno para a gente. A gente vê quanto mais a gente faz para o cliente, mais ele retorna para a gente. Então, a regra é simples e é fácil. Na verdade, se você colocar o menor preço possível para ele, a melhor qualidade, melhor atendimento, melhores produtos, muito mais novidades, atendê-lo de uma forma adequada, tendo onde parar o carro dele, tendo o ar-condicionado na loja, tendo conforto para ele, o retorno é garantido. Então o comércio tem que pensar muito nesse ponto também, e até os entes públicos também. Quando você mais dá a população, mais a população vai te dar de retorno. É por aí. Marechal Deodoro 98, aqui no Gonzaga, Zé 3, no Boqueirão, em Santos. As lojas têm estacionamento na porta. Para você, para toda a comodidade, agradecemos o apoio cultural da Design Gallery, que é a nossa parceira aqui no projeto Bom Dia CDL, que para o segundo intervalo. Voltamos já, 7h41. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL, o programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, 7h43 na bancada, os comentaristas João Vilela, que é advogado e empresário, e o médico Dr. Jorge Rogas de Oliveira, não é, que também participa conosco todas as terças-feiras da bancada do Bom Dia CDL. Tiago, e para os ouvintes participarem com a gente, para interagirem conosco, quais são os contatos? Nosso WhatsApp é o 991406444, 991406444, ou você pode participar também pelo telefone 3345-9507, 3345-9507. Lembrando que o programa tem a reprise às 6 da tarde, sempre de segunda a sexta, o nosso jornal na web rádio da CDL Santos Praia. Você ouve através do site www.cdlsantospraia.com.br. Pois não, o que você faz quando você tem sujeira num determinado ambiente? Você vai varrendo para debaixo do tapete, varrendo, fingindo que não vê. Daqui a pouquinho, essa
essa nuvem de poeira, ela explode na cara da sociedade, fica todo mundo sufocado, aí as pessoas aí finalmente tentam tomar uma atitude, mas aí fica mais difícil. Estou falando da questão penitenciária no nosso país. A governadora de Roraima, Sueli Campos, reitera a necessidade de envio de pelo menos 100 policiais da Força Nacional de Segurança para auxiliar no controle da Monte Cristo. A governadora foi categórica ao dizer que seu estado atualmente não pode garantir a integridade física dos presos de forma plena, sem comprometer o policiamento ostensivo nas ruas de Boa Vista. Além do reforço no afetivo, a governadora solicita auxílio financeiro para a conclusão da penitenciária de Rorainópolis, no sul do estado. Segundo o requerimento, a obra foi abandonada na gestão passada e poderia acrescentar 660 vagas no sistema prisional estadual. O valor pedido é de R$9.900.000. Tantas vagas que forem construídas, todas serão ocupadas. E eu vou explicar aí o meu raciocínio. E isso se aplica à penitenciária, isso se aplica ao hospital. Se você não trabalhar com a promoção e a prevenção, você não tem solução social para o Brasil em qualquer um dos segmentos de grande relevância para a nossa sociedade. Isso aí a gente pode colocar na saúde, na segurança e na educação. Não adianta você abrir 200 mil cursos de medicina se o ensino fundamental não forma pessoas alfabetizadas sob o ponto de vista funcional. Não adianta você criar 2.000 cursos de direito se o seu ensino médio não lhe dá uma cultura geral para ter discernimento, inclusive para interpretar o que você vai aprender numa faculdade de direito. Na saúde, idem. Não adianta você construir hospital para dar soro para pessoas que sofrem doenças em função da água contaminada, porque elas não têm acesso à água potável, pura e limpa. Na questão da segurança, eu vou ser um pouquinho mais contundente, vamos dizer assim. Quando a gente, acho que para ficar bem claro para os nossos ouvintes, quando a gente tem um furúnculo, né, aquela espinha grande, o furúnculo é exatamente o que a gente pode fazer como analogia com a segurança. Você tem aquele meio lá, que tem aquele pus lá, nojento, que o que a gente tem que fazer? A gente tem que espremer e jogar fora. E o nosso trabalho é diminuir aquela vermelhidão que está em volta, que é a inflamação. O restante tem tecido saudável. Na segurança pública, a sociedade funciona da mesma maneira. Você tem uma porção da população que é irrecuperável, que morreu do ponto de vista social. São pessoas violentas, pessoas que não têm uma índole adequada. Não importa a razão, não é esse o juízo que nós vamos discutir. E que são pessoas que, infelizmente, terão que ficar fora da sociedade, não poderão conviver em sociedade e terão que ficar detidas. Não importa o modelo prisional que se estabelecer. Mas existe uma fração da nossa população que se inflama com a falta de segurança, que se inflama com a impunidade e que, na hora de tomar a decisão sobre participar da sociedade saudável ou fazer parte do mundo do crime, por conta de facilitadores, tem uma tendência. É aí que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar no menino que ganha mais dinheiro avisando pro traficante que a polícia tá chegando do que numa oportunidade de emprego que o próprio pai não tem comida para dar para ele. É aí que a gente tem que trabalhar. Construir prisão resolve uma consequência, não trata a causa. Ou a gente começa a ter uma visão de longo prazo, e aí eu reitero o que eu coloquei. Ou nós temos políticos que sejam profissionalmente formados e capacitados para cumprir os seus deveres de pensar a sociedade no médio e longo prazo, de parar de fazer projeto de lei para padaria da esquina, pra banca de jornal do primo e do cunhado. Ou a gente começa a ter visão de médio e longo prazo, ou nós vamos ter um país que vive de remendo, que vive de curativo e pior, que daqui a pouco vai viver de cuidados paliativos. A analogia que eu fiz é justamente vai nesse sentido também, que eu queria dizer o seguinte, que os governos, eles não tocam nessa questão se não for numa situação de crise, de gerenciamento de crise.
né? Então agora demonstra que a situação está ficando ou está insustentável. A sociedade está com essa dúvida agora, porque eles não querem mexer na questão das facções, com medo de que o cidadão questione quem está realmente no controle desse sistema penitenciário. É o Estado? Então o Amazonas, pelo menos para isso serviu para trazer realmente uma dura realidade, que o poder dessas facções dentro dos presídios é ilimitado. Eles apenas fazem um pacto de boa convivência e a moeda de troca é não fazer muito barulho para não chegar essa questão à opinião pública. Isso tem que parar agora, porque a Defensoria Pública de Brasília pediu ao Estado do Amazonas que liberte os presos que não são em regime fechado por causa da superlotação das cadeias. Quer dizer, está transbordando de presos. E o Estado realmente está inoperante nesse sentido, ainda mais com suspeitas de corrupção no modelo que poderia vir a ser interessante. Não dá nem tempo de testar o modelo, que era a privatização do sistema. Mas aí, olha que loucura. Nós estamos falando de 2 estados que a União não chegou lá. Qual é o projeto educacional que tem no Alto Amazonas? Qual é o projeto educacional de sustentabilidade que tem em Roraima? Como é que funciona a saúde nesses estados? Sabe como é que funciona a saúde nesses estados? Para os nossos ouvintes saberem, a saúde depende das Forças Armadas. São médicos recém-formados que são obrigados a fazer uma prova de serviço quase que obrigatório. Se você não é arrimo de família, se você não tem motivos para ser dispensado desse serviço, você é submetido a uma prova e vai lá prestar saúde. Porque não tem saúde básica. Ela é fornecida, não tem transporte, não tem segurança. Agora o crime já chegou lá. Por quê? Por causa de uma rota de tráfico internacional. Então nós estamos de frente... É o motivo de toda essa guerra. Nós estamos de frente para um problema em que o crime chegou mais rápido do que o Estado. Isso é uma anarquia, isso é um paradoxo. Porque, por exemplo, se você pegar... A gente não gosta de se comparar com um país desenvolvido. Aonde está o crime nos Estados Unidos? Está em Minnesota? Está em Iowa? Não, está em Detroit. Está em Nova York, em regiões urbanizadas, industrializadas. Agora a gente não está falando do Rio de Janeiro, nós estamos falando de local onde o Estado não chegou, mas o crime chegou. Isso é um paradoxo, isso é uma loucura. Isso mostra que o Brasil está à beira de uma anarquia social. Olha, Jorge, concordo com tudo que você falou. Aquela sua primeira analogia é exatamente o que eu penso lá do hospital. Não adianta criar leite se não tiver prevenção. Nós falhamos muito seriamente nos últimos 40, 50 anos na prevenção. Tanto é que os presos têm essa idade normalmente. Se a gente analisar quem é a população carcerária, nós vamos ver que a grande maioria é envolvimento com drogas, ou seja, crimes que não são contra o patrimônio, são contra a saúde, mas que é patrimônio. Ele está ali interessado em dinheiro, na realidade. Furto, que são poucos presos por furto, que o furto não dá praticamente cadeia. Roubo, muita gente por roubo, muita gente por sequestro, muita gente por latrocínio. São crimes que toda a função do criminoso, o pensamento dele, é oferir dinheiro. Se nós formos considerar apenas homicídio, em Santos, por exemplo, a gente pegar a nossa região, a nossa taxa de homicídio é 4,5 a cada 100 mil habitantes. Isso quer dizer que é melhor que na Europa. Em Nova York é 5,5 em homicídio, mas não vamos confundir homicídio com latrocínio. Agora, o latrocínio aqui na nossa região é altíssima. Se nós pensarmos o furto, é altíssimo. O roubo é muito, muito, muito alto. Por quê? São crimes contra o patrimônio. Se a gente pensar em... esses bandidos estão querendo oferir patrimônio. Por quê? Porque isso faz parte do crime organizado. E o crime organizado que é patrimônio, que é dinheiro. Essas organizações criminosas querem dinheiro e põem muito dinheiro também, porque é um negócio. Tem estatuto, tem tudo, tem hierarquia e tem muita influência no poder público, seja ele judiciário. Tem eu falar que não, tem muita gente, tem desembargadores, juízes, na mão, até ministros, na mão dessas organizações criminosas, tem prefeitos, tem vereadores, tem governadores, tem deputados estaduais, tem ministros, tem todo mundo ali do poder federal tem enraizado, nas polícias está enraizado. Então você tem braços, quando se fala em crime organizado, quer dizer isso. Exatamente isso. Está enraizado no poder público. Aconteceu isso na Colômbia, nós tivemos esse filme exatamente que passou na Colômbia.
as Farc estavam na Colômbia. Os Estados Unidos foram lá na Colômbia, a Colômbia fez um acordo com os Estados Unidos, eles foram lá maciçamente, porque interessava para eles evitar o consumo excessivo de drogas nos Estados Unidos, que eles sabem que os países que usam muita droga, eles se afundam. Não adianta a gente falar, mas a Holanda é um paísinho pequenininho e é extremamente controlado, é muito mais controlado que aqui. Lá você vai usar a droga e a droga que eles querem no lugar que eles querem. Aqui não, você anda na praia, parece que é liberado a droga, né? A maconha aqui é uma coisa que é o mais comum que você vê. Se vem alguém da Holanda, fica horrorizado aqui. Então, essas drogas infiltraram na nossa sociedade, infiltraram na nossa juventude. Hoje, qual família não tem um problema de droga com alguém da sua família? Eu não conheço nenhuma que não tenha. Se você não falar que não tem, é porque você não conhece exatamente, porque tem. Infelizmente tem. Então, a droga está enraizada, é um problema de dinheiro normalmente, sempre está ligado à droga para um lado para o outro. O roubo de carro está ligado à droga normalmente, bancos estão ligados. Eu tive uma palestra na faculdade de um dos maiores especialistas nessa questão de lavagem de dinheiro. Os bancos estão totalmente ligados ao narcotráfico. Bancos internacionais, inclusive, bancos na Suíça, inclusive, bancos nos Estados Unidos, inclusive, ligados diretamente ao narcotráfico. Tem jeito? Tem jeito. Tem jeito, tem que punir realmente quem tem que ser punido e tem que ter realmente alguma forma melhor. Nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo, ou seja, se prende muito. Mas chega lá dentro, as pessoas estão livres para fazer o que quiser. E só mais um ponto que eu acho fundamental, falta uma coisa no Brasil, isso em todas as áreas, que nós não deixamos como prioritário: o trabalho. O preso tem que trabalhar e tem que trabalhar muito, porque a cabeça vazia é a oficina do diabo, já diziam os mais antigos, e é a pura verdade. A ociosidade produz esse crime. Desde a escola, que aquele garoto ali não tinha uma escola em tempo integral, de uma forma mais adequada, para ele poder ter uma perspectiva de futuro na comunidade carente, até a família. Então são muitos aspectos, não dá para solucionar criando presídios simplesmente, muito pelo contrário. Nós temos que retirar presídios e tentar investir esse dinheiro na educação básica, investir na população, na habitação, nas pessoas que estão ali realmente querendo trabalhar. E o trabalho é uma coisa que ficou pouco lembrada para o poder público. Eles trabalham pouco, então acho que também a população carcerária tem que trabalhar pouco. E não, tem com raras exceções, tá? Tem as exceções, é claro que tem. Mas o presídio tem que ser um lugar de ressocialização daquela pessoa, de reeducação. E eu não conheço outra forma, além do estudo, o trabalho. Então só vejo essas duas formas, e a religião também, sem dúvida nenhuma, também é importante. E uma reflexão, né? O que é mais custoso? O auxílio, o custo de um presidiário ou de um aluno na rede pública? Sem dúvida, presidiário. E você viu quanto custa lá no Amazonas? E nós tivemos já, viu, Jorge? É 5 mil reais, né? Não adianta, é quase 5 mil reais. Isso. Mas a questão não é essa. Nós já vimos esse filme antes várias vezes. Nós vimos o crime organizado mandando, aqui no estado de São Paulo, mandando fechar tudo. No estado de São Paulo há bem pouco tempo. Nós vimos Pedrinhas no Maranhão chegar num estado de calamidade reconhecido no mundo inteiro. A ONU ficou alerta em relação a isso. Nós estamos vendo agora no Maranhão, no Amazonas. Nós estamos vendo isso agora em Roraima. Nós estamos vendo o Brasil inteiro está essa situação. No sul do Brasil está a mesma coisa. Porto Alegre está a mesma coisa. Está uma bandidagem à solta por aí. E você não vê perspectiva. A questão é essa. A educação continua falha. A questão habitacional continua falha, são vários pontos, e a questão familiar continua muito falha. É isso aí. Agora vamos amenizar um pouquinho a nossa pauta, mas muito densa até pela importância e relevância dos acontecimentos. 7h57, vamos ao giro esportivo. Mas antes tem uma colocação sobre esse tema do nosso ouvinte. Por favor, Thiago. Tem sim, Zé. O Paulo Sérgio do Gonzaga diz assim: o Temer, ele não vai a Manaus, mas vai no enterro em Portugal. Incidente ou coincidência? Pois é, né? Grande líder Mário Soares, que morreu nesse final de semana. O Temer aproveitou, foi fazer uma viagemzinha. O país está tranquilo, né? Ele foi fazer um passeio lá em Portugal. E tome cuidado, Temer, porque tem aí o TSE, quem vai para Portugal pode perder o lugar. Vamos lá, Thiago, o noticiário esportivo. Santos chega a acordo com o centroavante Kaique. O Kaique estava fora do país, estava no Japão, jogou pelo ABC, foi contratado pelo Flamengo, ele fez a base do Flamengo, depois voltou, um centroavante interessante.
um bom jogador, com certeza. O Kaique vai reforçar o Santos, um centroavante de área, uma boa contratação no meu entendimento. Copa do Mundo de Futebol terão 48 seleções a partir de 2026. Então, a Copa São Paulo de Futebol Júnior tem 120 times, né? Copa do Mundo tá no modelo aí, no case da Copa São Paulo, né? Não sei exatamente o regulamento, não é que eu seja elitista, mas talvez tenhamos jogos de pouco interesse aí na Copa do Mundo, né? Pela abertura de mais 12 vagas, eu não vejo seleções em primeiro nível, né? Daqui a pouquinho não tem eliminatórias, como é que vai ficar essa questão? Copa São Paulo de Juniores, Santos pega Flamengo de Guarulhos na próxima fase. Eram 32, na verdade, né? Agora mais 16 vagas, nossa senhora, hein? Bom, o Santos tá muito questionado aí, mas o time me parece um time jovem, e eu entendo que o presidente Modesto Roma, ele poderia ter ficado calado quando ele disse que no grupo não teria ninguém que serviria ao elenco profissional. Ora, o garoto tá na base do time pra quê? Pelo menos pra ter uma aspiração. Se eles têm condições ou não, o futebol e o tempo vão dizer. Mas o presidente do clube já dizer que os garotos não têm condição, acredito que isso não faz, assim, não cria um efeito positivo para que o atleta já está pressionado para provar, já que o próprio presidente do clube não acredita nele. Gosto muito do presidente Modesto Roma, mas nessa ele poderia ter ficado na dele, né? Bom, estamos encerrando aqui o nosso programa, só quero deixar claro aqui o apoio cultural da Home Life, nossa parceira Home Life, assistência domiciliar em saúde, o Home Care com muita eficiência, muita efetividade, com tecnologia sim e uma medicina humanizada à sua disposição. A Home Life está há 10 anos no mercado, agora com uma nova sede para atender você melhor, na Ana Costa 146, 17º andar, em Santos. Tem o telefone para você conhecer mais sobre a Home Life, 3221-6706. Conheça tudo que o Home Care Assistência Domiciliar pode fazer por você e pela sua família. Acesse o site homelife.com.br. Obrigado, João Vilela, obrigado, Dr. Jorge, Thiago Ferraz, Diana, Rick Santos, obrigado a você que nos brindou com a sua audiência. Vem aí mais jornalismo na programação da Rádio Santos com Entre Linhas, comandado pelo Rafael Mota. Um abraço e até amanhã às 7 da manhã. Termina aqui. Bom dia, CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.